criativo, boa noite! Bem-vindo ao quarto dia do nosso festival Ativação Criativa. Eu sou a Cíntia Domênico, artista, terapeuta e mentora de carreiras criativas. O tema do nosso encontro hoje é um tema tanto assim polêmico na vida de criativos e também de não criativos, mas na vida de todos nós. Essa noite a gente vai falar sobre dinheiro. A relação entre carreira, criatividade, ser criativo e geração de renda. Para quem está assistindo, que é criativo, ou você que de repente caiu aqui, não é criativo, mas está aí no jogo, a gente sabe que dinheiro é sempre um tema delicado, né? Eu falo assim brincando e tal, mas dinheiro é um tema que é um tema delicado porque é um tabu da nossa sociedade. O que é um tabu da nossa sociedade? Vamos lá, a gente tem um tema, a gente está falando de dinheiro, né? E a maior parte das pessoas não teve educação financeira, né? E aí, essa falta de conhecimento, essa falta de consciência de algo que é essencial na vida das pessoas, que faz parte da vida de cada um de nós aqui, né? Acaba se tornando um tabu, pela falta de consciência, pela falta de experiência, né? Por não saber como fazer, né? E quais as características de um tabu? A gente não fala sobre isso, né? A gente conversa mais sobre sexo do que a nossa vida sexual. A gente conversa mais sobre a nossa vida sexual do que sobre a nossa vida financeira, né? Tanto na intimidade quanto público, né? A gente não, é aquele assunto que não se toca, que não se aborda, é algo com que a gente não sabe lidar, é algo que grande parte das pessoas não quer nem ver, não quer nem saber tratar, e muitas das pessoas acham que é um grande problema, né? Então, assim, o dinheiro ele tem grandes características, ou todas as características de um tabu, né, na nossa sociedade, sendo criativo ou não. Numa carreira criativa, né, ele acaba se tornando um tabu quase que maior, porque a gente tem camadas de crenças com que fazem com o criativo ou não saiba se relacionar ou acredite que não sabe se relacionar com o dinheiro. Artista nasce pobre e morre pobre, né? Ah, foi trabalhar com o que gosta, viu no que deu, né? Não tem como ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Ninguém vive de ar. A velha história, né, da formiga e da cigarra, né? Então, enquanto a formiga trabalha, a cigarra tá tocando, chega o inverno, ela morre de fome. A gente cresce com crenças que são de família, que são crenças que são históricas, que são crenças que são culturais, como todo artista é vagabundo, né? Algo que está muito em voga hoje dentro de uma cultura aí que tá presente dentro da nossa sociedade, né? Então a gente cresce dentro desse universo de crenças, o que torna com que essa relação fique uma relação conflitante, né? Além da falta de conhecimento, da falta de experiência, né? Tem todas essas crenças que relacionam ou desconectam o criativo, né, do dinheiro. Mas a gente está aqui hoje para quebrar isso, né? Um dos meus trabalhos como mentor e como terapeuta é um trabalho que foca a relação do criativo com o dinheiro, para desfazer os tabus, para reprogramar essas crenças, para tirar e colocar de lado e deixar de fora, né, tudo o que eu diria que suja, que polui essa relação, para que fique uma relação saudável, uma relação consciente, né? E como que a gente faz isso? Tomando consciência das crenças, entendendo o que limita, tomando consciência dos padrões, né? Quais são os padrões que fortalecem a minha relação com as minhas finanças, ou com as finanças da minha carreira, com a gestão da minha carreira, quais são os padrões que bloqueiam algum tipo de prosperidade, por exemplo, né? Falar sobre isso, né? Tornar público isso deixa menos tabu e reprogramar, né? Aprender também, na mão na massa, como é que eu faço para ganhar dinheiro, como é que eu faço para precificar, como é que eu faço para cobrar, né? Tudo isso, né? Como é que eu faço para gerir o meu dinheiro? Ah, porque é chato, o artista não gosta de gerir dinheiro. Ah, todo artista, todo de humanas não sabe lidar com matemática, né? E assim, eu gosto de trazer em pauta e falar sobre dinheiro porque eu, como você, eu sou criativa, né?
Eu não sou a pessoa que ia super bem em matemática na escola. Eu sou uma pessoa que até hoje tem várias tabuadas que me falham, né? Não sou boa em cálculo, muito pelo contrário, me bloqueiam, tenho que usar o dedo, tenho que usar a calculadora, né? Várias vezes quando eu não sei fazer conta com juros compostos, por exemplo, eu vou procurar na internet, né? Mas mesmo assim, né, venho de uma família que não é uma família rica, isso é importante dizer também dentro da sociedade em que a gente vive, né? Então, pai rico, pai pobre, eu não tive o pai rico que me ensinou, mas mesmo assim, apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa que sei lidar com dinheiro. Por quê? Porque ao longo da minha história fui trabalhando as questões, fui vendo o que me faltava, né, de recurso, de conhecimento, de técnica, fui me formando, fui limpando as crenças que eram crenças limitantes e sigo limpando, né? Porque eu sinto que em vários momentos eu ainda, às vezes, empaco, falo, olha, tem isso aqui ainda, que tá me travando e tá me bloqueando num pensamento. Então, como é que eu faço? Vou lá, trabalho a crença e limpo. Então, o que eu quero dizer, é possível você sendo criativo, você não sendo a melhor pessoa em matemática, você não tendo feito a administração, não ter trabalhado, sabe, 25 anos no mercado financeiro, ter uma boa relação com o dinheiro, saber gerir a sua carreira, saber precificar, né? E é isso que eu trago nos trabalhos de mentoria e é isso que eu vou trazer para a gente hoje, né? Numa conversa, a gente vai receber hoje 3 profissionais e é muito legal, né? Então a gente vai receber uma artista gestora e um gestor experiente, né? E com experiência em finanças, para a gente falar sobre dinheiro, para a gente pensar e conhecer como que eles seguiram e realizaram, colocaram seus projetos para se tornarem sustentáveis, que estratégias que criaram para gerenciar suas carreiras. E no final da conversa hoje também a gente vai fazer um estudo de caso, uma consultoria, né? Então a gente vai pegar um caso, um case aí de um profissional que hoje está e que está precisando se reinventar. E aí esses 4 experts vão fazer essa consultoria, né? Então assista, inspire-se, participe e se aproprie e aplique isso na sua carreira, tá? Então, bem-vindo à ativação. Agora a gente vai ver a entrevista, depois da entrevista a gente vai ver o trabalho e os cases dessas pessoas, e depois disso vai ter a atividade proposta, depois da atividade propositiva, depois da atividade propositiva a gente vai se encontrar na salinha do Zoom para conversar e para trocar em tempo real. Tô lá esperando vocês, tá bom? Bom proveito! Olá, boa noite, bem-vindo. Então, agora a gente chegou aqui com os nossos convidados. A gente tem hoje Vanessa Rassegal, a Thalita Bretas e Fernando Maiola. Eles, como vocês já sabem, quem está seguindo aqui, eu gosto que eles próprios se apresentem, nada melhor que a própria pessoa para falar de si mesma, né? E eles vêm hoje contribuir, vão contar um pouco da história deles, da trajetória deles e contribuir com o nosso tema, que é esse grande tabu que a gente está se desfazendo para isso não ser mais um tabu, que é o dinheiro e a relação do criativo com o dinheiro, né? Então, vamos começar com a Vanessa. Vanessa, bem-vinda. Gostaria que você falasse, apresentasse você, o seu trabalho. Vanessa é uma artista, eu vou falar só um pouquinho, né? Vanessa é uma artista, Relações Públicas, RP, uma pessoa extremamente, uma expert, uma artista extremamente talentosa, uma expert dentro do ramo dela, que junta tudo, une tudo e criou uma estratégia aí muito interessante de condução de carreira, né? Então, Van, fala aí, conta aí um pouco sobre você, da sua estratégia. Vamos lá. Eu vou começar tentando compartilhar aqui a minha apresentação. Pode ser? Fique à vontade. Vamos lá. Tá todo mundo vendo? Sim. Vamos lá, olha, o que a gente vai falar hoje é Videodança Qual Pele Me Reveste. 13 artistas, 13 palcos, um espetáculo e uma plateia de views. Então, sobre mim, quem sou eu? Eu já fui aluna da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil,
Eu sou formada em jornalismo e tenho 15 anos de experiência em comunicação corporativa. Eu já atuei em agências como Young Rubicam, Publicis Brasil, CP na G2, em Branco, já atendi clientes como Microsoft, PepsiCo, Diageo, Companhia Pessoal do Faroeste do Teatro, além de participar de lançamentos de filmes brasileiros e muitas outras aventuras por aí. Como artista da dança, sou pesquisadora de danças da Amazônia paraense e atuo também como curadora e criadora de videodança com foco em coreografias produzidas para a palma da mão, que é o tema do meu atual mestrado também em artes da cena na Unicamp. Falei que era bastante coisa, hein, gente? E, gente, eu não agradeci. Primeiro, boa noite para todo mundo. E, sobretudo, é um super prazer estar aqui nesse Festival de Ativação Criativa, ao lado de pensadores e realizadores que eu super admiro. E estamos aqui no 4º dia, né? Vamos lá na maratona. Eu gostaria de iniciar uma frase que uma excelente chefe de comunicação que eu tive sempre fala, Luciana Branco. O business precisa ser cool e a arte precisa do business. E essa frase sempre ecoou na minha cabeça durante a minha caminhada como profissional da comunicação corporativa e artista da dança. Então, eu trago aqui um questionamento que eu tive assim que eu concluí a minha graduação. O que eu precisava responder para mim mesma antes de botar o meu bloco na rua? Então, assim que eu me formei, eu vim de Belém do Pará para São Paulo, em 2007. E, na época, eu sabia que eu dançava bem o clássico. Eu estava super ainda ligada ao balé clássico. Mas eu não tinha o físico ideal para passar nas companhias conforme eles exigiam. E para os grupos de contemporâneo, eu era clássica demais. Então, o que eu podia fazer? E também percebi que os editais aqui do estado de São Paulo exigiam que fosse comprovada uma certa trajetória de 3 anos para conseguir pegar esses editais. Então, eu tentei reformular tudo na minha cabeça, como é que eu vou fazer, e a primeira oportunidade mais fixa que eu tive de rentabilidade foram os empregos de comunicação corporativa, e assim eu fui trilhando o caminho conforme eu pude. E lá entre 2008 e 2009, um grupo de artistas de Belém me chamou para participar de um espetáculo de dança para o Fórum Social Mundial na época. E aí a gente não podia se encontrar por causa da distância, por causa da geografia mesmo, né? E o investimento não era suficiente para a gente ensaiar e apresentar. Então a gente resolveu isso montando uma videodança literalmente por e-mail, e num tempo que não tinha WhatsApp. Porque vale lembrar que em 2008 a gente não tinha esses smartphones, não tinha toda essa facilidade na internet que tem nesse momento. E aí eu tive a oportunidade também, a partir de então, de fazer outros trabalhos de videodança, porque é como se eu tivesse descoberto um novo mundo, né? Então, muitas videodanças que eu fiz desde então puderam circular em alguns festivais de videoarte e de videodança no mundo. E aí, em 2014, 2015, eu fiz uma mostra junto com outros artistas, que é a Renata Daibes e o Pedro Costa. A gente fez uma mostra chamada Prosa, Vídeo e Dança, e que, surpreendentemente, a gente viu que teve mais de 200 inscritos só no primeiro ano, e que era bastante para uma arte tão nichada. E também, ano passado, vale dizer que eu participei como co-curadora da Gira Nave Gris de Videodança, que foi uma mostra que tinha um recorte curatorial para danças brasileiras produzidas com o recorte da videodança, e durante uma semana em que essas videodanças curadas estiveram expostas, tiveram mais de 600 views. Bem, a partir dessa experiência, eu descobri que a videodança precisa ser conectada à vida real para fazer sentido, porque ela era poderosa, ela tinha o seu espaço. E ela tem sentido. Não à toa, muitos profissionais da arte, durante essa pandemia, se reinventaram, dançando de suas casas, fazendo aulas, fazendo espetáculos. Então, eu queria também
emendar um dado aqui que eu acho bem interessante sobre um encontro que eu participei ano passado de inovação do YouPix, que é uma consultoria de inovação. E houve um papo entre a diretora de marketing do TikTok e a diretora de marketing do Instagram. E a diretora do TikTok trouxe um dado que 80% do consumo de conteúdos no mundo hoje é feito por meio de vídeo. E 75% deles é consumido pelo celular. E já o Instagram disse que o social video não é uma mera tendência, e sim é falar de uma realidade, um fato que é consolidado. E para a dança, possivelmente, essa percepção não teria sido diferente, né, ao longo desse tempo. E aí, por que eu estou contando essas histórias? Porque ano passado também, estou falando do ano passado, porque a gente está no meio da pandemia, e muitas coisas aconteceram no mundo da dança online e da videodança. Então, esses dados estão um pouquinho frescos assim na minha cabeça nessa transição de 2020 para 2021. E aí, ano passado, eu desenvolvi uma oficina com a Oswald de Andrade, que é um instituto de oficinas gratuitas aqui do estado de São Paulo, que eu tive o privilégio de desenvolver uma videodança que se chama Qual Pele Me Reveste, voltada para mulheres. De um modo totalmente online, eu propus uma provocação dramatúrgica sob um texto que se chama A Pele de Foca, a Pele da Alma, da Clarissa Pinkola Esses, que é uma psicanalista norte-americana. E o texto revelava a importância de respeitarmos a nossa própria pele, a nossa casa, o nosso templo, o que somos. E no meio a tanto caos e decorrência do isolamento social, certamente as mulheres naturalmente se destacaram ainda mais como protagonistas de seus lares e de suas vidas. E aí eu chamei um cineasta para trabalhar comigo e a gente dirigiu 13 artistas que moravam em diferentes cidades do Brasil. E elas fizeram a sua própria câmera, montaram o próprio cenário, montaram a sua própria coreografia, enviaram esses fragmentos de vídeo, transformando isso numa dança só. Eu estou contando isso porque... Aí você editado, né? Calma, falhei. Eu acho assim, o que eu queria contribuir também, né, Van, que esse trabalho é o trabalho que você vai apresentar aqui depois, né? Então, depois da entrevista, todo mundo vai poder assistir essa videodança. Exatamente, todo mundo vai poder Né? assistir essa videodança. Que, falando de dinheiro, é importante dizer que a gente ofereceu essa oficina para a Oswald de Andrade. Então, todo mundo que dirigiu, que esteve à frente dessa videodança com essas artistas, tiveram também os seus cachês ali representados, inclusive a trilha sonora, que foi composta para esse trabalho e foi feita por uma mulher, que é a Lúcia Esteves, que super se conectou em toda a dramaticidade ali dessa experiência. Então, Van, sabe o que eu acho muito legal na sua trajetória, assim, que eu acho que eu queria trazer e pontuar, que é uma estratégia, né, um recurso, a forma como você foi guiando e norteando a sua carreira, né, e foi gerando renda através dos seus talentos, é uma forma e um recurso para muitos criativos, principalmente artistas, porque quando o artista, né, depois a gente vai falar isso com o pessoal ali, com a Thalita e com o Maiola, né, que eu acho que você também tem muita coisa para contribuir. Mas quando a gente tem uma carreira de artista, é diferente de alguns outros criativos que já têm um mercado dado, um mercado pronto. Às vezes você tem alguma pesquisa, uma pesquisa de linguagem, que o mercado não é tão palpável como lá, videodança antes. Hoje a gente já começa a ter um mercado. Há 10, 15, 20 anos atrás, era algo que quase não existia, digamos assim. Era dar aula, dar um curso aqui e ali, né? Era muito uma coisa de pesquisa e de guerrilha. Então, uma estratégia para o criativo ou para quem está começando o empreendimento, né, na geração de renda, é você ter diferentes fontes de renda, que foi o que você fez. Você falou, olha, eu tenho essa formação, eu tenho esse outro talento, eu vou pegar e vou fazer isso, né?
E ao mesmo tempo, o que eu acho interessante na sua trajetória, você foi pesquisando uma forma de fazer que na época não existia, é isso? Criou uma videodança por e-mail. E o quanto você está construindo o futuro, o quanto essa situação te permite investir naquilo que você está fazendo, para até chegar um tempo, porque aí eu sei da sua trajetória que você não trouxe também, mas que você saiu do mundo corporativo, né? Foi uma decisão que você fez, já estou dando um spoiler aqui, mas no período da pandemia ela saiu do mundo corporativo e pegou essa pesquisa que o mundo corporativo permitiu, né? Essa renda que entrou, e transformou isso em geração de renda. Então, o quanto dentro de uma trajetória, a gente vai falar de gerar dinheiro, quanto tem diversas estratégias. Né? Mesmo quando você está começando e de repente você fala não existe o mercado, você cria esse mercado. Talvez você não comece naquele primeiro ano, mas você vai criando, criando, e esse mercado se faz. Né? Porque o que não tem, a gente cria. Né? Acho que também o Maiola pode falar disso. O Maiola é um super especialista em dinheiro também. Né? Então, eu acho que muito essa trajetória muito interessante, né? Um exemplo bem inspirador, inclusive. Eu acredito que, bem, a gente vive num país que tem sua situação econômica não só para a arte, bastante complicada. Eu sei porque também sendo profissional da comunicação, as coisas não são um mar de rosas, né? Então, no meu caso individual, eu precisei fazer essa tessitura, essa costura, para que tudo pudesse acontecer ao mesmo tempo, emprestando esses valores. Por isso que eu trouxe essa frase dessa líder que eu tive, emprestando um pouco desse pensamento de como se organizar, como se comunicar, como se colocar e fazer o seu negócio em arte, fazer um sentido para você e para as suas plateias, porque também a gente não pode esquecer que há um público que há de apreciar isso que você está fazendo. Então, foi muito importante durante todos esses anos, até o momento em que eu decidi que não ia mais trabalhar como fixa no mundo corporativo, mas o RP, a comunicação corporativa, continua muito aqui presente. Precisa estar, porque são os elementos também, dançar também, né? Ser da comunicação. Então, eu fiz um planejamento financeiro para conseguir prestar um processo seletivo dentro de uma universidade pública, que também não é tão simples. A gente conta aqui em 5 minutos da nossa vida, parece que é tudo tão prático. Não é tão prático, mas me preparei financeiramente, me preparei emocionalmente para esse instante e estou por aqui. Faço os meus freelas de relações públicas, faço os meus freelas como uma profissional da videodança, que hoje parece que quando você fala com alguém que é fora da arte, você conta sobre a videodança, você explica que isso é possível de fazer com o seu celular, não é um bicho mais de 7 cabeças, porque estamos mais conectados, estamos mais interligados, e inclusive a juventude trouxe um dado aí que é muito baseado na geração Y, na geração dos millennials, que estão super dançando para as câmeras o tempo todo. Acredito que o Portal Mood tem até muito a dizer sobre isso ao longo da pandemia. Então, maravilha. Acho que, inclusive, essa é a deixa de passar a bola para vocês aí se apresentarem e contarem a experiência de vocês, que eu acho que complementa muito também, né? Aí acho que tem uma troca aí com o que a Vanessa trouxe para a gente. Bem-vindo, então, Thalita Maiola. Bom, obrigado. A gente está muito agradecido por poder participar aqui do Festival da Ativação Criativa, desculpa. E realmente tem tudo a ver aqui o ponto que a Vanessa veio trazendo e das pessoas dançarem em casa e tudo mais, inclusive com a forma com que eu entrei no Portal Mood e entrei no mundo da dança. Eu sou Maiola, eu sou diretor de planejamento aqui do Portal Mood, que é um portal da dança, uma plataforma online para quem faz a dança acontecer no Brasil. E no começo da pandemia, eu não era do mundo da dança, vendo o projeto Dança em Casa, que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre ele,
eu acabei me sentindo tocado pelo assunto, pelas pessoas que estavam se expressando, né? E resolvi entrar em contato com o pessoal do portal para ver no que eu poderia aprender e também ensinar, porque eu venho muito do mundo das finanças, eu trabalho com educação financeira, venho do mundo corporativo, do mercado financeiro, e estava num ano sabático quando vi essa oportunidade de entrar no portal, de entrar nesse mundo da dança, aí vamos estar completando quase um ano, e tem tudo a ver exatamente com uma pessoa que estava completamente fora desse mundo da dança, ver uma videodança, ou algo muito parecido com isso, ver na palma da minha mão, no Instagram, pessoas dançando e falar, nossa, que negócio legal, quero me interessar mais sobre o assunto. E é assim que eu entrei, esse sou eu. Acho que a Thalita pode dar um pouco mais de detalhes agora de como que o portal começou e como que a gente chegou nisso, né? Bom, obrigada, Cíntia, pelo convite. É muito bacana estar novamente com você e agora nesse festival. Então, e agradecer também a presença da Vanessa, que a gente sempre está conectada de alguma forma, e hoje podendo falar juntas é um prazer, Van. Então, é muito bom essa referência do Maiola ter vindo nessas circunstâncias, porque a minha formação é artística, né? A priori eu sou formada em dança, depois eu fiz gestão cultural e mais para o final agora, o ano passado, museologia também, né? Mas eu sinto que a minha formação inicial, ela estava muito mais ligada ao fazer, à curadoria, aos conceitos, né, aos valores, né, do portal em si, e um pouco distante do que seria um planejamento estratégico, a relação com o dinheiro, né? Então, a vinda do Maiola, que sai de um universo completamente diferente, fez com que eu ampliasse, de fato, esse olhar para a relação da arte e o dinheiro, que eu acho que é um dos temas aqui, pilares da nossa conversa de hoje, né? Então, antes da gente entrar nesse conceito, que é muito mais uma abordagem que o Maiola trouxe, né, e contribuiu para o portal nesse um ano que a gente está em parceria, o museu, quer dizer, o portal MUD, ele surge como MUD, Museu da Dança, em 2014. Eu sou uma das fundadoras, junto com a Natália Gresenberg, e na época a gente pensou em criar uma instituição museológica fora do padrão físico, né? Então, a nossa, priori mesmo, o nosso projeto, ele já nasce virtual, né? Ele já nasce com o caráter da internet. E desde então, a gente vem pesquisando essa relação entre a dança, que é a arte da presença, né, na cultura digital. Então, essa pesquisa, ela permeia, né, e é a base do que a gente chama do projeto do Portal MUD. Portal, nós viramos em 2017 para 2018, a gente amplia, né, o que seria o pilar da memória, né, de democratizar o acesso à história da dança, e abre o leque de possibilidades de conteúdos. Mas por que a gente faz isso? Porque lá em 2017 a gente começa a ver uma queda das políticas públicas culturais, né? E a possibilidade de dar continuidade ao projeto não estava mais vinculado ao que a gente chama de... bom, perdi aqui um pouco, mas a gente não conseguia mais ter um retorno tão eficiente do Estado, né, da mão do Estado, contribuindo com o projeto, com financiamento público. Então, a gente se reinventa ali em 2017, né, pensando um plano de negócio. Então, a gente sai de projeto cultural e começa a pensar plano de negócio para que o projeto em si ele tenha algo que possa ser monetizável, né? Então, a gente cria produtos. É difícil, às vezes, falar nessa linguagem, né, de produto e consumo dentro das artes, porque tem uma certa resistência, né?
É óbvio que é diferente de um produto como você ir comprar um sabonete na estante lá do supermercado, mas não deixa de ser uma oferta de algo que alguém possa comprar e consumir, né? Então, a gente continua, claro, com o pilar da democratização, que eu acho que é a missão principal, né, do portal, ofertando muitas coisas gratuitas, né, muitos conteúdos gratuitos, mas a gente entra com as aulas online, que é um pilar que a gente conseguia monetizar e tornar o projeto mais sustentável, né? Então, essa guinada, essa mudança, né, de pensamento, ela começa ali em 2017 ainda tímida, né, com muita resistência e crítica da classe também. Tiveram muitas pessoas que questionaram: é aula online, no celular, aula gravada, né? Como que a gente, como pode a arte da presença começar a migrar para esse lugar e falar de informação e formação virtual, de uma arte que zela pelo corpo, pelo toque, pela sinestesia, né? Só um pouquinho. E é engraçado, desculpa interromper, porque a gente está fazendo este festival aqui em 2021 e para nós, hoje em dia, parece super normal falar de dança, como a própria Vanessa falou, a videodança, ou a dança feita a própria aula de dança sendo feita pela internet, pelo celular, pelo computador. Mas as aulas de dança pela internet 3 ou 4 anos atrás era praticamente impensável, né? Então a pandemia trouxe uma mudança muito grande em relação a essa visão do próprio meio, né? Eu acho que de desconstruir um pouco alguns conceitos, ressignificar, pensar de maneiras criativas, outras formas de manter a arte viva também, né? De manter essas aulas vivas. Acho que isso é uma coisa que veio bastante, que hoje a gente pode olhar, vocês que estão assistindo, a gente pode achar que é tudo super normal, mas não faz muito tempo isso, né? 3, 4 anos atrás, isso era visto com outros olhos, um pouco mais críticos até, né? Era quase um tabu tão grande quanto o dinheiro, né? Exato, faz sentido. Eu acho que pela natureza da linguagem, né, ser a arte da presença, talvez era mais difícil. Talvez não, eu tenho essa teoria de que era mais difícil migrar para a cultura digital, né? Olhar a internet como uma ferramenta, uma ferramenta que colabora, né? Que é uma aliada, né? E não um inimigo, né? Que vai tirar a minha oportunidade. Eu nunca me esqueço que alguns convites de gravações, né? A gente começou a gravar em 2017 as aulas, né? Online. Então, alguns profissionais falavam: não, mas eu vou entregar meu ouro para a internet, né? Eu vou entregar toda a minha metodologia, né? Entendendo que o universo da internet ele estava ali para boicotar e não para fortalecer, né? Então, teve uma desconstrução, inclusive profissionais que estavam com essa ideia e aceitaram o convite, o desafio, né? A quem eu sou muito grata, não vou citar o nome porque são mais de 30, mas que embarcaram junto numa ideia ali naquele momento, era muito ainda sem referências, né? Acho que fora do país, os Estados Unidos é um país de ponta, assim, né? Que desde dos anos 2000 já faz aula online em dança, né? Mas no Brasil era ainda muita novidade, né? A gente é uma das primeiras plataformas que começa a colocar aula de dança no mundo virtual, né? Aqui no Brasil. Então, teve essa resistência. Aí eu vou passar a fala para o Maiola, porque a pandemia ela subverte essa lógica, né? E ela coloca todo mundo, toda a área, tendo que olhar, de fato, para a cultura digital, não que ela substitua o presencial, não é isso, né? Mas que ela seja uma colaboradora, né? Então, falando dessa... E aí, o que, até para pegar o gancho antes de falar da pandemia, é pensar que essa mudança de linguagem, de a gente trazer aulas de maneira que a gente possa monetizar dentro do portal, para a gente sair apenas dos financiamentos públicos, como a gente tinha na época do MUD, do Museu da Dança. Isso é para a gente ver como que a necessidade do dinheiro, né, ou
como que isso é importante para a sustentabilidade, o dinheiro é importante para a sustentabilidade do negócio em si, né? Então, de uma maneira complementar, tanto a parte do financiamento público, mas também a parte privada. Também os entes privados e pessoas privadas, usando até aqui a expressão que a Thalita falou antes, até os próprios consumidores, né? Pessoas que querem eventualmente pagar ou não para ver algum conteúdo, para ver alguma pesquisa, para entender, para ver uma palestra, para qualquer coisa nesse sentido. Então, o dinheiro, ele, por mais que ele seja um tabu, tanto na nossa vida pessoal, nas nossas famílias, quanto no universo da dança, a hora que você se depara com as necessidades e tira o véu da frente, esse blackout, digamos assim, de que isso é um tabu, você começa a se reinventar. Você começa a criar coisas que são mais criativas. Você começa a pensar de que maneiras que isso pode se transformar, o que você faz, o que você tem, que isso pode se transformar em dinheiro. Eu vou só complementar, porque não deixa de ser importante as políticas públicas culturais. Eu acho que a militância ela existe aí para que não tenha o que foi retrocedido, que a gente conquiste de novo e amplie, né? Mas o olhar da economia criativa, que são os pilares que o Portal Multi foi se debruçar para se reinventar, é importante também. Eu acho que as duas coisas podem caminhar junto, assim como a arte da presença com a tecnologia também pode caminhar junto, né? Eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente sempre tenta trazer um olhar macro, né, para que um negócio, para que um projeto, para que um espetáculo, para que uma companhia, qualquer instância de produção possa ter mais sustentabilidade, né, para que possa ter mais anos de produção sem tanto sufoco, né, sem tanta pressão, né, vinda de vários lugares, né, porque governos mudam, políticas públicas mudam, assim como o mercado também muda, né? Não é que você vai ofertar sempre o mesmo produto, você também tem que estar buscando se reinventar e tentar entender essas tendências, né? O TikTok é isso, é aquilo, porque vão surgindo várias outras, né? Então, é um pouquinho isso. E aí eu acho que a pandemia ela veio para deixar bem claro isso, assim, né? Que a gente podia sair, no geral, desse modo de ou e entrar no modo de E, né? Porque assim, se a gente tem um modo só do empreendedorismo, quando vem, por exemplo, uma situação como a pandemia, é a hora onde você vê que realmente você precisa do Estado, né? Então, todos os setores precisaram do Estado e continuam precisando dentro de um caos que a gente está vivendo. Então, é necessário, né? Mas em outro momento, para você ter uma estabilidade, porque a gente também sabe que é isso que a Thalita trouxe, né? Que a realidade política ela é cíclica, então ela não é sempre a mesma. Então, você ter uma economia, algo que seja sustentável, também é importante, né? Então, é entrar nesse mundo, no modo E, né? Então, a gente pode ter as políticas públicas e a economia criativa, né? E ir somando tudo isso, e jogando conforme o cenário. Acho que é disso que a gente está falando, né? E vocês tiveram na pandemia, acho que um projeto muito, muito bem sucedido, né? Vocês podiam apresentar para a gente, por favor? A gente, de maneira que inicialmente, e foi sempre não com o intuito de monetizar, mas foi com uma maneira criativa da gente continuar acolhendo e democratizando os profissionais e entusiastas mesmo também da dança. A gente começamos em março do ano passado com o projeto Dança em Casa, #Dança em Casa, no Instagram mesmo, pessoas... Inicialmente, a gente imaginava que seriam apenas profissionais, mas depois vimos pessoas de toda a parte do mundo também, mas principalmente de toda a parte do Brasil, pessoas normais postando vídeos, que a ideia é que as pessoas, já que não podia sair de casa, faça sua dança em casa e poste. E aí a gente entra até numa questão de linguagem também diferente, porque a gente postava isso com recorrência, foram mais de 3 mil vídeos que a gente recebeu durante 6 meses de projeto, com uma produção que era possível ser feita dentro de casa. Não com a produção de um espetáculo, né, tanto em questão de equipamentos, iluminação, direção, não. Mas era vídeos de até 1 minuto em que as pessoas normais, entusiastas ou artistas mesmo que eles pudessem mostrar a dança deles e pudessem se expressar naquele momento.
E foi isso, como eu falei antes, no começo foi isso que me tocou. Ver pessoas normais, às vezes, se expressando de uma maneira tão genuína, né, de olhar para uma câmera ou não olhar, né, mas por ter um celular ali e ela mostrando quem ela é, mostrando a arte dela, ela se, sabe, se virando nos 30, como a gente costuma dizer, e transformando isso no sentimento dela na dança. E aí, como consequência, apesar disso não ter sido, isso realmente foi completamente gratuito, mas digamos que a parte da criatividade disso depois trouxe algumas parcerias que nós fizemos depois que se transformaram, sim, em dinheiro, em projetos. Então, o Centro Cultural São Paulo, por exemplo, né, o CCSP, ele tem o Corredor da Dança, que as pessoas vão lá dançar no próprio Corredor da Dança, fisicamente. De repente, essas pessoas não podiam mais dançar, e a Curadoria de Dança do Centro Cultural fechou uma parceria com a gente, do Portal Mood, para a gente colocar esses artistas e esses dançarinos que iam lá todo dia dançar no Centro Cultural, para eles terem um palco específico na internet, que era o Instagram do Portal Mood, para eles mostrarem a dança deles. Então, isso começou com uma coisa, trouxe essa parceria, e depois a gente fez também, por causa da repercussão que isso teve, a gente teve parcerias também com outras companhias, por exemplo, uma companhia dos Estados Unidos, em que a gente produziu em conjunto espetáculos de dança feitos pelo Zoom mesmo, por aplicativo, pessoas nos Estados Unidos, tipo, dançarinos nos Estados Unidos, dançarinos no Brasil, fazendo um espetáculo totalmente virtual, em que as pessoas pagaram um ingresso, ou seja, a gente transformou isso em dinheiro também, né? Os artistas receberam cachê por isso, né? No final, além dos artistas receberem o cachê, a arrecadação foi revertida em doações, né? Para uma campanha que a gente tinha de doação para os profissionais da dança, mas de qualquer forma a gente está falando em maneiras criativas, sim, de se transformar a dança, transformar saberes e fazeres em dinheiro, né? Então... E foi um número expressivo, né? Quanto que vocês fizeram nesse projeto? A gente recebeu mais de 3 mil vídeos, né? Durante 6 meses, né? Então, uma média aí de 500 vídeos por mês, né? E o arrecadamento financeiro dessa ação que vocês fizeram? A campanha SOS Dança, SP, em parceria com a Dança Se Move e a Cooperativa de Dança, né? Foram 3 instituições, arrecadou mais de 70 mil. Nós estamos chegando a 80 mil reais, e com esse dinheiro a gente fez várias ações, né? Para além dessa, que é o Encontro de Hemisférios, né? Que foi uma residência virtual entre Estados Unidos e Brasil. Os Estados Unidos também doou dinheiro, né? Então os artistas de lá contribuíram com os artistas do Brasil. A gente fez semanas solidárias, né? Aulas online, e também dinheiro, um incentivo, né? Dinheiro direto no começo da pandemia, que foi um auxílio emergencial mesmo, que as pessoas tiveram dinheiro em conta. 88 artistas em situação de vulnerabilidade conseguiu receber uma bolsa, né, ali auxílio para aquele momento bem crítico que foi maio, né, entre abril e maio, né? Então, nossa, muito legal. Isso vai até maio desse ano. No encontro de amanhã, né, no 5º dia, eu falo sobre a responsabilidade, né, o compromisso social que a gente tem no empreendedorismo, né, e isso tem aí, né, o quanto é uma ação de compromisso social. E uma outra coisa também que eu imagino é que nessa ação que vocês fizeram também tem uma formação de público, né? Que são pessoas que, tanto depois da pandemia no presencial, quanto nas atividades não só do portal, mas de todos os artistas envolvidos, vão estar ali como público, né? Assim, tanto para fruir quando for de graça, quanto para consumir quando for um serviço, né? Ou um espetáculo pago, né? Eu acho que também é importante, né? Isso enquanto ação. Como resultado, né, dessa ação. Sim. Eu acho que essa questão de formação de público é o exemplo do que aconteceu comigo, né? De uma pessoa que não era do mundo, viu, e por uma questão de internet, né, viu numa linguagem diferente e se transformou. No meu caso, eu entrei
muito no universo, mas eu acho que foram com mais de 3 mil vídeos que a gente viu, e fora as outras ações, são realmente milhares de pessoas que se tornam um novo público, pessoas do Brasil e do mundo inteiro que passam a apreciar e assistir, passam a ter conhecimento da dança, que a gente chama de awareness, né? Mais pessoas passam a conhecer a dança. Eu acho que isso que é a formação de público. Gente, só para encerrar aqui, uma coisa interessante é que tinham muitas pessoas que acompanhavam o Dança em Casa assistindo, né? Como público e não como produtor, né? Enviando o vídeo, né? Então a gente tinha muito retorno. Eu não vejo a hora de chegar quinta-feira para ver toda essa produção, né? De repost, porque aí começou a virar uma plateia virtual, né? As pessoas vendo vários vídeos e várias produções. Foi bem legal. Não, foi muito legal. Eu fruí bastante do portal, eu participei também, contribuí. Mas, gente, eu poderia continuar conversando com vocês por horas, né? Porque está muito interessante. Mas a gente tem um tempo aqui que a gente já estendeu um pouquinho. Então, eu queria só caminhar para a gente concluir. Para quem está assistindo, a gente vai propor aqui, já com todos os 4 experts a 8 mãos, né, Maiola, como você falou assim para a gente vai propor aqui uma consultoria, né? A gente está trazendo um case aí, que aí eu vou deixar vocês proporem esse desafio, tá? Mas a gente vai trazer aí um case. Para quem está assistindo, eu acho que é uma grande oportunidade, porque você tem os 4 profissionais falando, a gente está falando de reinvenção de si, de reposicionamento, né, de carreira agora nesse momento, e é isso que a gente vai fazer. Vou parar de falar porque a gente... Vamos lá, vai. Eu vou fazer uma apresentação breve. Nosso case é o quê? A gente pensar que a gente tem um artista da dança, tá? Que queira saber como sair do ambiente onde está financeiramente e saber como que eu posso monetizar ou transformar em dinheiro o que eu sei fazer, né? Então, para poder conseguir, enfim, dar esse passo, né? Então, aqui é uma consultoria que a gente está simulando, porque não é o caso de nenhum de nós, mas imaginamos que seja o caso de muitos de vocês que estão vendo, e a gente vai passar aqui quase que um passo a passo, e nós, em 4 pessoas, vamos dar alternativas de que vocês possam se ajudar a ser mais criativos e pensar em maneiras de monetizar os saberes e fazeres de vocês. Tá bom? Isso, quem não é da dança, aproprie-se também, tá? Viu? Exato. Usem a criatividade, apropriem-se das técnicas do passo a passo e apliquem nas carreiras, né? Independente se você é da dança ou não. Então, a nossa persona é um artista da dança no contexto atual, né? Então, só para a gente fechar, e a gente vai dar uma consultoria para esse artista que está um pouco perdido aí, não sabe como fazer, como continuar, enfim. E aí, a gente sempre começa falando assim, cara, se você está querendo repensar a sua vida, repensar a sua carreira, a gente pergunta assim, são basicamente 4 perguntas, e a primeira delas é no que você é bom, né? Tem um pouco de exercício de autoconhecimento, né? Você é bom em pesquisa, você é bom em criatividade, você é bom em algum serviço, em dar aula, o que você sabe fazer? Bom em falar, é bom em escrever, é bom em produzir, né? Eu acho que, não sei, acho que a Vanessa, por exemplo, ou a própria Cíntia conseguem dar algum outro tipo de exemplo de coisas em que as pessoas podem ser boas, em que a nossa persona pode ser boa, em que outra característica. Eu acho que o artista ele é sempre muito bom em resiliência, né? Em ser criativo. Acho que a Van deve ter mais coisas aí. Eu diria que a gente tem as características pessoais, né? Então, que é isso, eu sou um bom comunicador, eu sou bom em criar sistemas, eu sou um bom planejamento, eu sou um bom realizador, e acho que pode ir também para quais são os meus talentos, né? O que eu faço que é bom, né? Então, eu danço, eu dou aula, estou pensando na pessoa, né? No bailarino, né? Assim, eu sou bom em dançar, eu sou bom em dar aula, eu sei filmar também, eu sei editar, né? Ou eu sei fazer figurino, de repente, que faz parte, né? Sou bom de fazer iluminação, não sei, né? Pensando tudo no universo aqui.
eu daria essa dica, né? Pensando na característica pessoal e nas técnicas que você tem aí. Van, o que você acha? Tem alguma dica? Eu concordo também. Eu acredito que os artistas independentes também estão muito acostumados a serem multitarefas, né? Até coloquei aqui como a oficina, a experiência foi com mulheres, e as mulheres eram isso, que elas traziam, eram muitas coisas. Eram artistas de várias frentes, né? Então, uma era muito boa em iluminação. Então, o produto veio para a videodança final, nossa, com uma super iluminação. A outra era boa em costura. Então, veio... tem muito a ver com o que vocês disseram, né? Dispensar aquilo que, olha, não me sinto confortável com filmagem. Então, vou dispensar. Eu sou uma boa coreógrafa. Então, vamos investir nisso. Acho que é isso. Dispensar aquilo que não é tão legal e valorizar o que você tem de melhor. Ótimo. E aí, para a gente fazer já a segunda pergunta, já é, quando você sai do ambiente do autoconhecimento apenas em relação ao que eu sou bom, e, obviamente, às vezes a gente tem que fazer, especialmente quando a gente fala profissionalmente, nem sempre a gente vai fazer só o que a gente é bom, mas o exercício a gente saber no que a gente é bom, o que a gente precisa melhorar, ou o que a gente rejeita e não quer fazer de jeito nenhum, isso é importante. Mas às vezes, especialmente em começo de carreira, em começo de projetos, às vezes a gente tem que se virar e fazer coisas que a gente também não é o nosso sonho da nossa vida, né? Na zona de conforto. A gente tem que sair um pouco mais, eventualmente, da zona de conforto. E a segunda pergunta é, profissionalmente, o que você tem para agregar para o mundo, né? Profissionalmente, o que você, além do que você gosta, o que você sabe fazer é uma coisa que você gosta, outra coisa que você sabe fazer que, de fato, o mundo esteja precisando. Que você possa ofertar. Que você possa ofertar. Independente se você não sabe como transformar em dinheiro, mas que características que você tem, que desejam, você tem que possa unir a sua característica pessoal com uma necessidade de mercado, de pessoas, de produções, né? de arte, né? O que você pode transformar o seu saber, o seu fazer em algo que as pessoas possam estar precisando. Acho que Vanessa, como RP, deve ter algumas dicas aí, né? De como que, de repente, comunica, como que eu vou, né? Como que cada um acha dentro de si isso aí, né? Para comunicar. Tem um pouco de RP aí, não tem? Tem muito, né? Acho que toda estratégia de comunicação, acho que todos os planejadores, todos nós aqui somos planejadores, né? De certa forma, para o nosso trabalho, são responder essas perguntas que elas não têm respostas óbvias, né? É muito particular de cada produto, de cada artista, de cada profissional ou de cada intenção. Acho muito interessante também sobre o que eu vou oferecer, né? O que eu tenho a dizer. A gente está lidando com uma realidade desde muitos anos, e claro que ficou muito mais fortalecida ao longo desse período de isolamento social e tudo mais, sobre que retornos sociais a gente tem a dar, né? O que a gente pode fazer de interessante socialmente para que, bem na coluna vertebral do RP, para que isso vire notícia, para que isso vire manchete, sabe? Isso foi muito exigente agora nessa pergunta. Não, mas eu acho ótimo isso. Acho ótimo. Eu acho que tem uma característica também, assim, do artista, né? Que muitos artistas vão falar, quando vão falar, ou vão criar alguma coisa, vão falar de algo de si, algo da sua própria história, do que é seu, né? E tem eu acho que tem uma chavezinha, né? Que eu acho que pode virar, que assim, é olhar para o que é seu, que de tão particular é universal, né? Então, o que é seu que te dói, que todo mundo tem, e como você vai falar isso sem ser uma coisa que é só do seu umbigo, para o seu umbigo, sabe? Porque a gente é tudo igual, gente tudo dói, gente tudo ri, sabe? Então, eu acho que olhar para isso e buscar nessa relação, porque aí vai entrar na relação social, né? Nas relações sociais, né? Nas relações psicológicas. Então, onde que o que você tem para falar, que é seu, se relaciona com todos. Né? Eu acho que isso é uma boa comunicação, porque quando a gente está falando de arte, também pensando no bailarino, você está falando com alguém. Então, você vai falar de uma forma que interessa quem está assistindo, né? Para não ficar um diálogo seu para você mesmo.
Isso é muito legal, Cíntia, porque a pergunta é qual o meu desejo e como eu ofereço isso para o mundo, né? Porque sai do que é singular, né? Porque é plural, né? Porque se a gente fica do singular para o singular, você restringe, né, a possibilidade de ramificações de rede, né, de chegar em mais público, de se comunicar, né? Então, é sempre do eu, do meu desejo, mas é pro mundo. O que eu posso oferecer pro mundo, agregar pro mundo, né? E esse mundo pode ser um mundo que é uma plateia, né? Um público específico, mas é sempre do micro para o macro, né? E aí a gente cai na terceira pergunta, né? Como eu vou fazer isso, né? Como, né? Como é que eu vou pegar esse desejo, essa vontade de estar oferecendo algo? Como é que eu coloco isso em prática? Como é que, de fato, eu chego na monetização, no dinheiro, né? E aí o que... Essa é, digamos assim, é a que menos tem resposta pronta, né? Porque o como é o que te exige mais criatividade. Quando a gente fala aqui que a gente fala muito de conceitos de economia criativa, de como transformar as coisas em dinheiro, mas assim, a gente não tem resposta pronta. Acho que a própria Vanessa falou disso na fala dela, que é que maneiras, além das óbvias, a gente pode transformar. Então, a gente usar plataformas digitais, usar o Zoom, por exemplo, é uma coisa que era impensável um tempo atrás, para, por exemplo, dar aulas ou fazer espetáculos. O próprio Instagram, se você quiser fazer, o YouTube, se quiser fazer, dar aulas por lá, são ferramentas, né? O como em que ferramentas, como que eu vou transformar isso, não necessariamente em dinheiro, mas onde eu posso chegar nas pessoas. O dinheiro ele vai ser a consequência das pessoas realmente se sentirem tocadas e falar assim, puta, eu acho que eu realmente me sinto tocado por essa arte, por este trabalho, ou então, por exemplo, se alguém precisa fazer, não sendo o artista criativo, que seja alguém da parte de iluminação, de produção, direção, figurino, como que essas pessoas podem se conectar umas com as outras, fazendo redes, conexões, e não trabalharem apenas sozinhas, né? Então, acho que tem essa seria a terceira pergunta do como, né? E de você pensar em que você tem que transformar tudo isso em algo, de alguma maneira, criativa, né? Lembrando que a nossa persona é no contexto atual, né? No agora. Eu, como mentora de carreira criativa, com formação em coach, vai me dando comichão essas horas, porque eu falo, gente, existe passo a passo. Com o criativo, é claro que a gente adapta esse passo a passo dentro da realidade de universo que cada criativo, cada artista né? Mas é muito legal, assim, porque acho que aí, nesse momento, entram ferramentas, acho que, né, acho que você usa a sua criatividade para se apropriar de ferramentas que já existem para você estruturar esse caminho, né, que é estabelecer o objetivo. Então, o que você quer fazer? Aí depois, ok, eu quero fazer isso, com quem eu vou fazer? Né? Ou aí depois, como eu vou fazer? Quanto custa isso que eu vou fazer? Né? Por exemplo, pegar, sei lá, a folha do Canva, né? Do Canvas, né? O Canva é a plataforma de edição. Pegar o Canvas, né? E que é super legal para estruturar uma ideia ou um negócio, né? Um projeto por um criativo, e aí preenchendo lá. Eu gosto bastante de estrutura, para mim me ajuda bastante, né? E aí você vai criando, né, esse passo a passo para você realmente conseguir, né, o seu como, para você conseguir entrar em ação de um jeito real, né, de um jeito pragmático, que, vai dar certo, porque você tem uma estratégia ali que você vai ter que adaptar, porque pode chegar uma pandemia, pode mudar o governo, você pode mudar de casa, você pode ficar triste por algum motivo, só que com uma estratégia você consegue ir se adaptando, né? Então, o meu lado coach, mentora de carreiras criativas, vem querendo dar umas estruturas aí. Faz todo sentido. Não sei se a Vanessa quer falar alguma coisa sobre esse ponto. Olha, não sei se está dentro desse ponto, mas é entender quem é meu público, né? Com quem eu quero, para quem eu vou contar essa história. Isso. Né? Essa generosidade com quem a gente gosta de conversar, com quem a gente gosta de contar a nossa história, isso que vem do umbigo se transforma em arte e quer virar espetáculo. Quem são essas pessoas?
né? Descobrir isso é um trabalho que sempre deixa todo mundo meio aflito, assim, eu acredito, dentro da experiência que eu tenho vivido, né? Não, tá perfeito. Acho que essa é quase que um conceito universal, digamos assim, de quando você está falando na parte de administração e de marketing, que é o meu produto ele serve para alguém, né? Então, acho que aqui a gente está falando de arte ou dos seus saberes ou fazeres, como a gente tem falado, né? Por exemplo, se eu sou um bom iluminador, eu vou para quem que eu vou trabalhar, né? Com quem que eu vou trabalhar, com quem que eu vou criar minhas conexões. Então, meu cliente, entre aspas, né? Eventualmente é uma companhia ou é um diretor, é um cenógrafo, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente passa para o nosso último ponto dessa nossa consultoria, que é, dado isso tudo, como isso vai virar dinheiro, como transformar isso em dinheiro. E aí eu sempre digo que existem as formas que você, especialmente hoje em dia com internet e tudo mais, a gente consegue atingir mais pessoas de maneira mais barata, digamos assim, e ir entendendo os públicos, entendendo realmente o que as pessoas podem querer consumir do que a gente sabe fazer. E com isso a gente consegue descobrir onde que a gente pode monetizar ou não. Eu sempre gosto de dar um exemplo, que é muita gente... Por que às vezes a gente não tenta fazer drops de 5 minutos de uma dança, por exemplo, e vender isso por R$5, R$10, R$20, ou R$100, ou R$2.000, né? Porque às vezes a gente tem algum bloqueio. Às vezes a gente acha R$5 é muito barato, R$1.000 é muito caro, R$1.000 é muito barato, minha arte vale mais, minha arte vale menos. Quem é que vai querer ver isso? E esse tabu, às vezes, faz a gente não dar esse passo de tentar fazer, né? Então, às vezes a gente fala assim, mas em tempos de pandemia, quem é que vai querer figurino? Quem é que vai querer iluminação? Gente, se você fizer conexões com pessoas para montar um espetáculo, por exemplo, vamos supor que sejam 4 pessoas, 2 artistas, um produtor e um iluminador, por exemplo, mesmo pela internet e na pandemia, você consegue montar um espetáculo e transformar isso em dinheiro, em vender esse espetáculo. E mais do que isso, você pode vender o processo criativo. Você pode vender no sentido de você pode trazer pessoas que estejam interessadas, pesquisadores, por exemplo, um público em geral que queira saber qual que é o processo criativo, como que foi o processo dessas 4 pessoas. E não o produto final, né? E não só o produto final. E chamar para um bate-papo que pode ser pago também, pessoas que estejam interessadas em saber como que essas coisas funcionam. Então, você pode oferecer uma mentoria de processo criativo para profissionais que não têm experiência, por exemplo. Perfeito. Né? Tudo isso que a gente falou nas 3 primeiras nas 3 primeiras perguntas, na 4ª significa o quê? Botar em prática e ver quanto que isso realmente pode ou não pode se transformar em dinheiro, quantas pessoas estão dispostas, que ainda puxa o gancho da Vanessa que ela falou antes, por último, que é, se tem pessoas, se tem aquela pessoa, se tem aquele cliente, digamos assim, aquela pessoa que eu estou atingindo, que ela gosta de ouvir, gosta de ver, gosta de saber o que eu estou fazendo, gosta de consumir o meu conteúdo, digamos assim, essa pessoa pode estar disposta a pagar por isso também. E tem Justo. uma coisa e aí, que nesse ato de... desculpa. Não, pode falar, Cíntia. Porque eu só ia falar assim, nesse ato de cobrar, né, que o Maiola trouxe, falou assim, nossa, às vezes você tem um tabu, você acha que é muito, que é pouco, né? Nesse ato de cobrar, tem uma coisa que, assim, que é fundamental, é você cobrar o quanto você se sente à vontade, né? Porque se você cobrar algo a mais do que você sente que você é capaz ou que você merece, aquilo não flui. Se você cobrar menos, você também fica rancoroso e fica com raiva do cliente ou com quem está vendendo, e também o negócio não flui. Então, assim, acha que, nossa, eu acho que não tem ninguém que vai pagar agora, que as pessoas não podem pagar, você pode dar um curso, você é bom em iluminação, em figurino, você pode dar um curso de uma imersão, por exemplo, e cada um paga o que pode. Aí você vê o quantas pessoas podem te pagar. Aí você fica confortável, você não sai. Aí você fala, não, eu sou bom o suficiente para dar um curso, você faz um curso e você cobra, sei lá, 2.000, 3.000 reais numa formação para figurinistas de dança. Entende? Então, mas entenda onde que é, onde você entende que é o seu valor e aposta nele. E aí você vai trabalhando. Se você apostou muito alto e ninguém comprou, você vai ter que rever. Né? Se você olhou e falou, nossa, mas tem gente que paga, a próxima vez vai pagar mais alto ou não. Estou afim assim mesmo de continuar nessa. Mas vai gerando dentro daquilo que te é confortável.
né? E aí você vai trabalhando e ressignificando a partir disso, porque senão também o tabu fica travado ali, aí você trava, não vai, né? Perfeito. Você queria complementar alguma coisa? Não sei se a Van quer falar. Não, eu queria só falar uma coisa que eu acho que eu não sei se tem a ver ou não, mas assim, se tratando da internet, que o mundo da internet é desconhecido e às vezes vem... Eu estou falando sobre o ponto de vista da comunicação, é inevitável. Muitos artistas batem na minha porta, muitos colegas, e falam, putz, eu acho que eu não tenho a quantidade de seguidores que eu gostaria, como é que eu vou falar sobre o meu trabalho para essas pessoas? Qualidade de seguidores não se diz pelo volume, se diz pelo engajamento, por quem você fala. Se você fala com 5 pessoas e fala muito bem, dessas 5 vão gerar muito mais. Então, é com muita paciência que você também vai conquistando o público, falando novamente sobre com quem eu quero conversar, para você promover suas conversas. E conversas que... Desculpa. Não, eu que te cortei, depois eu falo. Imagina. E também bater na porta de quem a gente acha que a gente tem que bater, sabe? Eu vi uma produção ao longo desse período, um espetáculo também pelo Zoom, que eles bateram na porta da padaria da cidadezinha que eles moravam. Essa padaria deu um incentivo que eles conseguiram montar uma parte do espetáculo. Foram atrás de pequenos, de microempresários e que eles conseguiram fazer com que o espetáculo pudesse tomar fôlego e ainda conseguiram comercializar o ingresso a R$5. É muito legal como recurso, muito legal. Então, é uma reinvenção, né? Olhar para o mundo de agora, olhar para quem eu sou hoje e o que eu estou fazendo aqui neste mundo, o que pode fazer sentido para mim e para o outro. Acho que são essas reavaliações conforme as eras que a gente vai passando. Gente, a gente tinha 30 minutos, a gente está em 1 hora, então a gente precisa caminhar para o final. Alguém queria fazer a fala final? Só dizendo aqui para quem está assistindo, agora a gente, depois cortando aqui, a gente vai assistir os vídeos, os exemplos que eles trouxeram, o vídeo dança de Vanessa, os cases, né, do portal do Mood, tá? E aí depois a gente se encontra na salinha do Zoom. Não falei mais nada, só para a gente ter tempo para concluir. Alguém quer concluir? Eu só queria agradecer vocês, que eu já estou achando tudo isso ótimo, achei lindo. Acho que a gente tem que transformar num curso, uma mentoria online, vamos fazer negócio já. Não, eu acho que é isso, agradecer também a oportunidade, é sempre muito bacana falar e ouvir e interagir aqui com pessoas que a gente consegue trocar ideias e figurinhas. Eu queria agradecer também a participação, eu sempre me sinto aprendendo muito sobre o universo e sinto que esse é um assunto, um tema que a gente fala até de coach, desenvolvimento pessoal das pessoas e disso transformar em dinheiro. Acho que é um assunto que a gente consegue aqui falar com muitas pessoas para realmente desmistificar essas coisas e fazer com que enfim, que as pessoas tenham sucesso nas suas carreiras, nas suas vidas, né? Então, eu agradeço a oportunidade aqui de poder falar sobre o assunto com vocês. Foi muito bom. Eu também obrigada. Eu queria agradecer. Acho que nada mais potente, se tratando de fé, que é um assunto que a gente tem se ligado tanto, né, ao longo dessas frágeis humanidades aí que a gente tem vivido, de todas essas fragilidades. E eu gosto muito de ter fé em pessoas que eu admiro. E, poxa, que legal estar aqui. O Maiola acabei de conhecer, mas Thalita e Cíntia, que são pessoas que eu já admiro, já acompanho, já tem uma troca tão nutritiva e tão saudável. E é um privilégio estar aqui, de verdade. Então, aproveitem o festival também, o público. Obrigada, gente. Obrigada. Me despedir do público. Então, gente, assistam o trabalho e aguardo vocês na salinha do Zoom.
Olá, criativo! Então, a gente está chegando aqui já no terceiro momento do nosso quarto dia com o tema dinheiro. Você já viu a fala de abertura, onde eu trouxe diversos aspectos e reflexões sobre essa relação do criativo com o dinheiro. Viu as entrevistas, viu os cases, viu a nossa consultoria, né? Os 4 experts fazendo uma consultoria. E o que eu proponho para você hoje, né? De novo, pega o papel, pega uma caneta, sempre tira a ideia, coloca no papel, né? Você sabe, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui, então pega o papel, pega uma caneta, escreve, né? Faz uma trajetória histórica da sua relação com o dinheiro. Como que foi a relação familiar? O que falava sua mãe, o que falava seu pai, o que falava sua avó, o que falava seu avô, o que falavam seus irmãos, né? Depois, faça uma avaliação do seu meio. O que o seu meio, as pessoas que trabalham com você pensam sobre dinheiro. Aí, suas relações hoje, né? O que as suas relações íntimas pensam, falam e acham sobre dinheiro. E você, o que você pensa, acha e fala sobre dinheiro. Dinheiro e suas vertentes, né? O dinheiro, o rico, a prosperidade, a riqueza. Pega todas essas palavras e vai vendo o que você sente, o que você pensa, como o seu corpo reage. E vai, né, começando a identificar quais são os sentimentos que essa relação com o dinheiro traz para você, desperta, para você poder apontar caminhos, apontar soluções, né? Como você se relaciona com o dinheiro financeiramente, na gestão mesmo? Gasto a mais, gasto a menos, faça uma gestão. Depois de olhar para tudo isso, vai lá e pensa. Gente, lembra? É propositivo, caminhando para o fazer, pragmático. O que eu preciso fazer? Preciso de uma consultoria financeira? Preciso de um trabalho de crenças? Trabalho de crenças vem falar comigo, né? Vai lá, Cintia.domênico no Instagram, vamos fazer um trabalho, né, de crenças para ver o que tem aí para arraigar, para trazer mais, né, transformação, né? Ah, não, preciso aprender gestão financeira de fato, né? Encaminha, né? Olha, analisa as questões que você trouxe e encaminha isso por uma questão aí, né, para uma viabilidade prática, para uma transformação de fato, tá bom? A gente vai agora se encontrar no Zoom, eu espero vocês lá com perguntas, com ideias, com dúvidas, com proposições e com inspirações. Vamos lá, gente, obrigado pela presença. Até mais.